Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Olhar de Milo. Ele foi escrito pela Virginia McGregor. Esse é o único romance adulto dela publicado. Ela tem mais 2 livros, só que eles são infanto-juvenis. Eles ainda não foram traduzidos. Esse é pela editora Leia. Ele tem 383 páginas. Eu gosto muito dessa capa, que tem o olho aqui na frente, né? E na parte de trás também, onde tem a sinopse. E principalmente eu gosto muito de capas que tem algum detalhe. Então esse aqui tem, em cima do nome do Milo, tem um porquinho, que é o Hamlet, que é o porquinho do Milo. Tanto aqui quanto na lateral. Então eu acho uma capa muito bonita. Então esse livro, apesar de ele ter sido classificado como um romance adulto, quando ele é o capítulo do Milo, você vê que tem um tom bastante infantil. Então eu demorei pra me acostumar, fazia muito tempo que eu não li um livro assim. O Milo é um menino de 9 anos de idade. Ele sofre de retinite pigmentosa, que é uma doença degenerativa que faz com que a pessoa vá perdendo a visão até ficar cega. Então, no livro ele tem um pouco, é como se fosse um buraco de agulha o que ele enxerga. E em vez de ser visto super negativo e lamentações, eles abordam como uma coisa um pouco, ver o lado positivo, né? Então, o pouco que ele enxerga com bastante foco, bastante detalhe. Então ele consegue ver as coisas que as outras pessoas não enxergam. Ele é muito apegado, ele é um menino muito, muito especial, assim, que eu me apaixonei muito fácil por ele. Ele tem um super bom coração, tá preocupado com todo mundo. E ele tem uma personalidade que mistura entre esperteza com inocência. Então eu achei bem legal isso. Ele é muito apegado com a avó dele, só que a avó dele tá bem velhinha. E como ele que cuida, a mãe decide colocar ela num asilo, o que deixa o Milo muito bravo com ela. E ele quer fazer de tudo pra tirar a avó de lá junto com seu porquinho Hamlet. Principalmente depois que ele percebe que o asilo tem alguma coisa estranha, então vira a missão da vida dele resgatar a avó antes do Natal para eles passarem o Natal juntos. Então eu separei um trecho para vocês entenderem como é que é quando a narrativa é do Milo, que diz: Milo não deixaria a mamãe prender vovó em uma casa de repouso, apenas ia fingir que aceitava. Então mamãe se acalmaria e perceberia que o lugar da vovó era ali, no quartinho que papai havia feito para ela no sótão, e que Milo era a melhor pessoa para cuidar dela. Então eles teriam um Natal digno, os 4. Milo, vovó, Hamlet e mamãe. Pra vocês verem como os dois são bem apegados, a avó e o Milo, separei um trecho que fala assim: ao olhar para cima, Milo sentiu a lua brilhando em algum lugar além do buraco da agulha de sua visão. Olhou atentamente para o céu escuro e viu uma única estrela brilhando para ele. Ficou torcendo para que vovó também estivesse olhando para aquela estrela. Então, como o livro é dividido por capítulos, então, quer ver? Vamos mostrar aqui. Ó, o primeiro é o Milo. Então, ele que tá principalmente sobre ele. Aí, no segundo, já é a Lou. Então, são 4 personagens principais, que é o Milo com 9 anos, a Lou, que é a avó, que tem 92, a mãe dele, que é a Sandy, que tem 27, e o Trip, que é o cozinheiro do asilo, que tem 24. Então, por serem personagens bem diferentes, com idades diferentes também, então a gente consegue ter uma perspectiva de como as coisas estão, como eles estão vendo cada situação. E principalmente por os adultos eles terem uma angústia assim, marcante, faz um contraponto bem legal com o Milo. A Lou, na parte narrativa dela, é um pouco confusa, porque ela mescla, assim, ela confunde o presente com o passado. E quando é a Sandy, ela se sente uma carga muito pesada, assim, de raiva, porque ela foi abandonada e trocada pelo marido. E culpa pelo Milo não se entender com ela, por ter acumulado dívidas. Então é uma personagem que ela tenta resolver as coisas, só que ela tem uma autoestima bem destruída. Foram os trechos que eu achei... Eu fiquei com bastante dó da personagem, como esse aqui. Ela tinha comprado creme para fazer um agrado a Milo, ou talvez para compensá-lo. Mas pelo quê? Por ele ter perdido as pessoas que amava? Por ser obrigado a viver com ela? Então são bem pesados, assim. E aí o outro personagem é o Trip, então ele é o cozinheiro, né, do asilo que a avó dele tá. E ele e o Milo ficam bem amigos, assim. E ele é uma mistura de esperançoso com melancolia. E por ele ser um refugiado da Síria, tem temas bem interessantes. Ele fala muito de guerra e de preconceito nos trechos dele. Então eu separei 2 aqui que eu achei interessante. Que um diz: rezou para que ela estivesse em segurança, para que um dia eles estivessem juntos nessa ilha, onde os únicos barulhos de tiros vinham da televisão na sala das pessoas. E o outro, que fala, que é o Milo falando pra ele: não quero me meter, mas eu não carregaria muitas mochilas por aí se fosse você. Trip tinha ouvido falar a respeito disso. Árabes mais mochilas igual terroristas. Então é um livro bem atual.
Então, conforme a história se desenrolando e os personagens vão ficando consolidados, a gente tem várias críticas ali no meio. Então, tem desde o Milo criticando como os adultos tratam as crianças, que às vezes eles não ouvem ou mentem, ou não acham que é tudo mentira das crianças. Aí ele tem aqui uma parte, que é um desabafo dele, que ele diz: eles nunca ouvem as crianças. Fingem que ouvem, mas no fim das contas, quando você tenta contar alguma coisa importante, os adultos são todos iguais. Além disso, a gente vai ter, então, temas como guerra, amor na terceira idade, como a gente trata os idosos, né, depois de mais velhos, como podem ser os asilos, perda, compreensão. Então, são vários temas ao mesmo tempo para você refletir, exatamente por ser por 4 personagens tão diferentes que estão narrando. Eu, assim, do começo a história tá um pouco devagar, mas conforme tudo isso vai acontecendo, com essas reflexões todas, eu me emocionei bastante, eu chorei em alguns trechos. Então eu realmente espero que você goste e que você se emocione como eu. Tá? Até o próximo vídeo.